Os Estados Unidos vendeu para a China os chips de IA mais poderosos do mundo em troca de uma parte dos lucros. Não é uma conspiração, é uma política oficial. Após anos prometendo paralisar a indústria chinesa de IA, Washington recuou e liberou a venda direta de chips da NVIDIA para Pequim. Sem espionagem ou ataques cibernéticos, apenas um lobista e a tinta secando em um contrato. Com uma simples canetada, a tecnologia mais estrategicamente importante do século XXI voltou para as mãos do maior rival dos Estados Unidos. Porque a Guerra Fria da IA nunca foi realmente sobre parar a China, era sobre quem iria lucrar. Capítulo 1. A reversão de Pequim. O comunicado de imprensa que anunciou o acordo H200 em dezembro de 2025 parece, à primeira vista, apenas um documento comercial comum. Leia de novo e algo começa a parecer diferente. Dentro do que é basicamente um memorando de uma página, esconde-se uma das maiores reviravoltas políticas da história da tecnologia americana. O tipo de mudança que normalmente levaria meses para acontecer. Em vez disso, ela surgiu quase do nada. O governo dos Estados Unidos agora receberia uma porcentagem de cada chip NVIDIA H200 enviado pelo Pacífico. Um quarto de cada dólar. O H200 não é algo que você encontraria em um PC gamer. Isso é diferente. É um hardware criado para uma só função: treinar sistemas avançados de IA em grande escala. Ele processa tantos dados brutos que age mais como uma pequena fábrica de inteligência do que como um chip. Junte milhares deles e terá um cluster industrial de computação capaz de treinar modelos de IA de elite em semanas, não anos. Pelas regras de exportação dos Estados Unidos, sistemas assim não deveriam chegar à China. Essa era a regra. Antes de continuar, imagine. Você está online todos os dias. Você verifica e-mails, usa apps, pesquisa, assiste vídeos online e pode fazer tudo isso viajando. Para você, isso é normal. Porém, nos bastidores, provedores de internet, anunciantes, administradores de rede e até governos podem criar um retrato detalhado do que você faz online. Nenhuma VPN te protege de tudo. Ainda é preciso ser cauteloso online. Não clique em links suspeitos nem compartilhe dados pessoais com e-mails duvidosos. E definitivamente, não confie no chamado Príncipe da Nigéria. Mas uma boa VPN é uma camada importante de privacidade, porque privacidade não deve ser algo em que você só pensa depois que algo dá errado. Ela deve ser o padrão. E é exatamente para isso que o Proton VPN foi criado. O Proton VPN ajuda a manter sua navegação privada onde quer que você esteja. Em casa, viajando ou tentando evitar rastreamento online, a política de não registro deles já foi auditada de forma independente. O Proton tem apoio de uma fundação voltada à privacidade, transparência e direitos dos usuários. O Proton VPN é open source, com código disponível publicamente para inspeção. Ao invés de só pedir que você confie neles, o Proton permite que as pessoas verifiquem suas ações, e privacidade não precisa ser lenta. O Proton VPN oferece conexões rápidas com VPN Accelerator e NetShield, bloqueando anúncios e rastreadores para proteger sua navegação e garantir mais liberdade online. Conecte-se a servidores globais para acessar conteúdo com mais segurança em viagens, streaming, jogos e compartilhamento P2P, mantendo sua atividade online privada. Seja para evitar rastreamento de anunciantes, ocultar sua navegação do provedor ou retomar o controle online, o Proton VPN facilita a privacidade. Clique no link na descrição ou acesse protonvpn.com/ ou protonvpn.com The Infographics Show para obter até 70% de desconto ao assinar o plano de 2 anos do Proton VPN. Em 2023, o Bureau de Indústria e Segurança impôs um limite rígido, decidindo que tecnologia pode atravessar fronteiras. A preocupação era simples. Os laboratórios de IA da China estavam avançando na corrida armamentista de IA, e Washington estava tentando desesperadamente desacelerar isso. Então, os oficiais começaram a limitar quanta capacidade de computação poderia ser exportada legalmente. O problema? Os melhores chips já superavam esses limites. Empresas como a NVIDIA, então, fizeram o que fazem. Se adaptaram. Eles criaram uma versão rebaixada para ficar no limite das regras e manter o mercado aberto. Mas nem essa solução durou muito. Washington optou por um sistema mais flexível, isenção anual com aprovações individuais em vez de proibição direta. Na prática, o próprio governo decidiria caso a caso quem na China poderia comprar os chips avançados. A imprensa chamou isso de revisão dos chips da China. A lista de aprovados mostra a verdadeira história, pois não eram startups desconhecidas ou empresas de baixo risco, mas sim Alibaba, ByteDance e Tencent.
Havia instituições de pesquisa ligadas ao Exército de Libertação Popular e provedores de nuvem estatais conectados à infraestrutura de defesa da China. As mesmas organizações que a política americana passou 2 administrações tentando privar de capacidade computacional, de repente, se tornaram compradores elegíveis. Quando o hardware sai, regras e regulamentos não o acompanham. A capacidade computacional fica sem supervisão e um data center não divulga o que treina. Os Estados Unidos passaram a lucrar com a venda de hardware que antes consideravam ameaça à segurança nacional. O mais revelador é como as pessoas que criaram o bloqueio perceberam que ele havia mudado. De acordo com reportagens posteriores, muitos deles descobriram da mesma forma que o público, por meio de agências de notícias. Pequim também não ficou parada. Apesar de reguladores chineses orientarem empresas estatais a priorizarem chips da Huawei, Alibaba, ByteDance e Tencent, seguiram com os H200 com pedidos de centenas de milhares de unidades. Então, como isso passou de impensável para operacional sem um único voto do Congresso? É só seguir o rastro do dinheiro. Capítulo 2. O laço. Em agosto de 2025, um acordo já estava se formando entre Nvidia, AMD e o Poder Executivo. Para obter licenças de exportação, fabricantes de chips aceitaram enviar 15% da receita de chips vendidos na China ao governo dos Estados Unidos. Isso não era imposto ou tarifa. Foi algo realmente novo no comércio americano. Um acordo voluntário de compartilhamento de receita entre empresas privadas e o poder executivo, vinculado à aprovação de exportações e acesso em troca de porcentagem. Para a Nvidia, os números impressionam. A receita chinesa, apenas com o H200, é medida em dezenas de bilhões. A participação de 15%, além de outros compromissos, chega a 12 bilhões de dólares. Isso está na mesma faixa que toda a economia anual de lugares como Madagascar ou as Bahamas. E nada disso passou pelos mecanismos políticos usuais. O que isso fez foi criar um precedente. Os controles de exportação deixaram de ser regras rígidas e viraram termos de precificação, que podiam ser ajustados, negociados ou trocados por receita. O acordo de dezembro foi além. Com chips mais potentes, a sobretaxa subiria para 25%. O modelo de precificação ficou claro. Pague mais, envie hardware mais sensível. As letras miúdas adicionaram um limite de 50%. Os embarques para a China não podem passar de metade do vendido nos Estados Unidos e o acordo tem validade de 1 ano, terminando em dezembro de 2026. Depois disso, ele será renegociado ou prorrogado, mas até lá, o precedente já estará estabelecido. Um governo que se financia por exportações de uma corporação tem interesse financeiro em mantê-las, o que altera a estrutura de incentivos. Os bloqueios deixam de agir como dissuasores. Eles passam a funcionar como postos de controle que arrecadam receita. O que foi vendido ao público como uma política inteligente, olhando mais de perto, se parece mais com um esquema de proteção. Para isso, a Nvidia precisou de mais do que apresentações e equipe corporativa. Ela buscava pessoas para mudar as regras dentro da organização. Em 2025 as encontrou. Capítulo 3. Os Guardiões. A Nvidia, durante a maior parte de sua existência corporativa, era quase uma nota de rodapé em Washington. Em 2024, seus registros de lobby federal somavam cerca de 640 mil dólares. Para uma corporação com valor de mercado superior a 3 trilhões, esse valor era insignificante. Empresas farmacêuticas com 1/10 do seu tamanho rotineiramente gastavam 10 vezes mais do que isso. Em 2025, algo mudou. Os gastos da Nvidia com lobby subiram para 4,95 milhões de dólares, aumento de mais de 600% em um ano. O foco principal não era política tributária ou antitrust. O Departamento de Indústria e Segurança e as regras de exportação decidiam quais endereços chineses podiam receber semicondutores americanos. A Brownstein Hyatt Farber Schreck, firma de lobby de Denver, fez uma contratação chave enquanto se consolidava em Washington. Eles criaram uma equipe dedicada para a conta da Nvidia, liderada por Ed Royce. Royce não é uma figura periférica. Ele foi presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara por anos, onde se molda a política dos Estados Unidos sobre tecnologia e países rivais. Então conhecia controles de exportação na prática, não só na teoria. Ele entendia como as coisas realmente funcionam, quem escreve o texto antes que ele vire política, quais departamentos direcionam silenciosamente as decisões e onde estão os verdadeiros pontos de pressão. É o tipo de experiência que torna a regulamentação prática, não só teórica. Empresas contratam ex-funcionários frequentemente. Os números do lobby aumentam a cada ano. Então, por que isso seria diferente? A resposta está no momento.
A contratação na Brownstein, o aumento do lobby e as mudanças nas políticas ocorreram em poucos meses, não ao longo de anos. Categorias de exportação fechadas em maio de 2025 ficaram indefinidas em agosto e, em dezembro, estavam abertas. Existe uma versão da história em que isso seria uma coincidência, mas já não parece ser o caso, porque os registros mostram algo específico demais para ser ignorado. Pressão específica sobre regras específicas, exatamente os pontos que acabaram sendo alterados. Eles entregaram algo mais valioso que reuniões, uma posição nas salas onde eram decididas isenções de licença. Após a equipe de políticas da NVIDIA conseguir a posição, o restante do trabalho foi feito quase todo automaticamente. Capítulo 4. O cartão de pontuação de lealdade corporativa. A Axios relata que há um sistema de classificação na ala oeste que monitora empresas americanas. Inclui 553 empresas e associações comerciais, avaliadas conforme o empenho em apoiar o projeto de lei One Big Beautiful Bill, principal proposta do governo. Empresas são classificadas como apoiadoras fortes, moderadas ou fracas, com base em postagens, comunicados, anúncios, depoimentos em vídeo e participação em eventos na Casa Branca. Altos funcionários informaram que o documento está sendo ampliado para outras prioridades. Quem tem boa pontuação, segundo a equipe, recebe tratamento prioritário. Por tudo que é visível externamente, a pontuação da NVIDIA é excepcional. O compromisso doméstico de 15 bilhões de dólares deles atendeu todas as métricas do sistema. A empresa anunciou centros de dados em estados politicamente importantes, deu destaque aos executivos em eventos governamentais e associou grandes parcerias de fornecimento à expansão do Stargate. Os fios passam pelo gabinete do chefe de gabinete. Suzy Wiles, que gerenciou a campanha de 2024 antes do cargo, chegou à Casa Branca após longa carreira em consultoria política e lobby. Esse histórico influenciou como alguns no sistema descrevem a configuração atual. Uma ala oeste onde funcionários seniores vivem de perto a influência de interesses corporativos e políticos nas decisões federais. Para a NVIDIA, o benefício não depende de uma única aprovação ou decisão. Ela se forma nos bastidores quando as solicitações são categorizadas antes da análise. Com o tempo, essa classificação define a facilidade de avanço dos pedidos no sistema. Um concorrente com argumento técnico mais forte, mas pontuação menor no scorecard, não perde por seu argumento estar errado. Eles perdem porque o scorecard já ordenou a fila. Quem conhece o processo explica de forma simples. Ao debater a decisão, ela geralmente já foi tomada. Capítulo 5. O canal verde. A NVIDIA não apenas lidera o mercado de chips de IA, ela o domina. No setor comercial, usado para treinar e rodar sistemas avançados de IA, a NVIDIA controla cerca de 94% do mercado. A AMD detém 5% e a Intel fica com a maior parte do restante. Quando aprovações de exportação viram decisões caso a caso, o sistema não escolhe entre opções iguais, o que faz diferença. Porque a IA moderna não se trata apenas de hardware, mas da plataforma em que o hardware opera. A maioria dos clientes prefere chips da NVIDIA, base dos softwares dos laboratórios chineses. Trocar não é como só mudar de marca, é como reconstruir toda a infraestrutura com o sistema em funcionamento. Assim, apesar de haver vários fornecedores no papel, a demanda acaba concentrada em um só. A NVIDIA não precisou de política clara para receber tratamento preferencial. Seu domínio de mercado e a forte presença do software na indústria fizeram com que quase toda exportação de chips avançados passasse por ela. Com a introdução da divisão de receita, não foi preciso escolher vencedores, apenas seguir o que o mercado já determinara. No papel, o acordo parecia neutro, teoricamente aberto a qualquer fornecedor. Havia só uma opção relevante, enquanto os demais apenas observavam a definição dos termos. O efeito dominó faz a estrutura se alimentar sozinha. Cada chip enviado amplia a presença dos produtos NVIDIA nos data centers chineses e gera receita, parte da qual vai para o Tesouro dos Estados Unidos, reforçando o argumento político para manter os envios. Mas o regulamento ainda depende de parâmetros técnicos definidos em lei. Então, como exatamente você envia legalmente um chip que, pelos limites explícitos definidos em 2023, deveria ser proibido? Capítulo 6. A fábrica de brechas. É aqui que o sistema fica esperto e onde os detalhes técnicos começam a importar. No Bureau de Indústria e Segurança, as regras mudam não só por políticas formais, mas também por questões técnicas e orientações.
Documentos escritos explicam como as regras existentes se aplicam na prática, sem audiências ou votações, apenas esclarecimentos que moldam seu funcionamento. É onde a política é ajustada em tempo real, sem parecer que mudou. Com o tempo, esses ajustes costumam seguir uma só direção. Durante reuniões entre a NVIDIA e autoridades dos Estados Unidos, novas orientações seguem ajustando o que é aceito nos limites de exportação. Cada atualização, por si só, parece pequena, mas juntas elas não apenas interpretam as regras, elas movem o limite o suficiente para que os chips continuem passando. Nada disso é tecnicamente ilegal. A maior parte disso é o sistema funcionando como planejado. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos tem autoridade para interpretar suas próprias regras de exportação. Essa interpretação ocorre sempre com atualizações e orientações técnicas. O desafio é perceber qual é o efeito combinado de dezenas de pequenos esclarecimentos quando se olha o quadro geral. Empilhadas, elas começam a mudar o que as regras realmente são na prática. Um limite fixo se transforma em um limite negociado. Especificações técnicas que deveriam ser limites objetivos passam a refletir a influência da indústria regulada. Quando uma empresa influencia a interpretação das regras de suas exportações, ela deixa de ser apenas regulada e passa a ajudar a moldar as normas que regem sua atuação. A memória no chip H200 da NVIDIA vai além de uma simples especificação. No treinamento de modelos de ponta, é a diferença entre manter um modelo de linguagem avançado em contexto ativo ou não. É a linha entre um chatbot e uma máquina de guerra cibernética. Ao projetar chips até o limite das regras, a NVIDIA agora está escrevendo a versão funcional da política de exportação americana em tempo real. Capítulo 7. O Departamento de Estado das Sombras. A agenda de 2025 de Jensen Huang parece um estudo de caso de diplomacia paralela. O CEO da NVIDIA realizou reuniões internacionais de alto nível em Taiwan, Japão, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Reino Unido. Em cada parada, ele anunciou compromissos e acordos de expansão em escala antes tratados por representantes comerciais ou ministros de Estado. Em vários casos, os acordos anunciados pelo CEO definiram a pauta das conversas entre nações que se seguiram, e não o contrário. Os acordos de computação no Golfo são talvez o exemplo mais claro. O anúncio da Arábia Saudita de uma iniciativa soberana de IA com hardware da NVIDIA influenciou as reuniões de política externa dos Estados Unidos com o reino. A NVIDIA criou a política e o Departamento de Estado a seguiu. Isso se repetiu em Abu Dhabi. As parcerias com a G42 e os compromissos com chips ocorreram antes do manual formal dos Estados Unidos sobre IA com os Emirados Árabes Unidos. Isso não deveria ser a lógica da política externa. O Departamento de Estado coordena como os Estados Unidos lidam com tecnologia estratégica e sua transferência ao exterior. Agora, empresas anunciam compromissos comerciais antes, e o governo só reage depois, precisando adaptar sua política ao que já acontece. E o que surge é um tipo incomum de soberania. NVIDIA não é um Estado no sentido tradicional. Ela não tem exército nem tesouro, mas sua verdadeira capacidade de IA é determinada pelos chips que definem o que os sistemas podem ou não fazer. Ela tem influência política para garantir que suas decisões comerciais não só sigam as políticas, mas também as influenciem, o que vai além da simples regulação. Ela começa a parecer menos uma empresa operando sob regras e mais uma empresa operando junto com a formação dessas regras. Não substituindo o Estado, mas em áreas-chave, definindo os termos aos quais o Estado então responde. Capítulo 8. O acerto de contas. Os primeiros H200 sob a nova isenção estão começando a chegar aos data centers chineses, com pedidos relatados já chegando a centenas de milhares de unidades. As rodadas de treinamento virão em seguida. Os modelos criados serão usados desde chatbots comerciais até sistemas militares de seleção de alvos. O poder de computação após entregue depende do uso do operador. Isso é difícil de reverter, pois deixou de ser só política e virou receita. Quando a receita entra no planejamento federal, não é mais só um interruptor liga-desliga, pois já está nas projeções orçamentárias. Programas de expansão doméstica parcialmente financiados por essa receita contam com grupos de interesse que a defendem. A burocracia do governo dos Estados Unidos passou a ter interesse financeiro em manter as exportações do hardware que antes era considerado bem controlado. Reverter esse acordo exigiria não apenas uma decisão política, mas também a retirada de receitas que já estão incorporadas ao planejamento das agências. Quando a NVIDIA eleva suas projeções de receita, a parte esperada do governo cresce, fortalecendo o argumento para ampliar a isenção.
A privatização da política externa deixa de ser metáfora e torna-se relação contábil. Quando uma empresa prova que isenções à política de segurança nacional podem ser compradas por um valor fixo, o precedente se torna permanente. O que surge aqui parece mais um modelo para transformar pressão regulatória em parte negociada da receita do que um simples acordo. Outros setores também observam de perto. Farmacêutica, satélites e biotecnologia avançada são setores onde um produto pode ser comercial ou estratégico. Por décadas, a regra era clara: certas tecnologias não entram em mercados abertos. Essa regra não foi reescrita, ela só deixou de ser aplicada da mesma forma. NVIDIA é apenas um dos participantes na corrida da IA, e ninguém quer ser o responsável por desacelerar. Uma corrida armamentista só funciona se for sustentável. Agora, os gastos parecem mais pressão acumulada no sistema do que crescimento. Quando isso quebra, todos sentem. Para saber o que acontece depois, veja: queima de 115 bilhões de dólares. A bolha da IA acabou de estourar. Ou veja este vídeo.